Então, vamos lá, pus para gravar aqui, pá, beleza. Só para a gente encerrar, então, o Oriente Médio, galerinha. Estávamos falando, então, da Primavera Árabe. Tem uma série de manifestações aí, né, que tem esse nome de primavera, porque vem de mudança, vem de transformação e tudo mais, né? E aqui talvez a coisa mais importante para a gente hoje, né, seja essa questão das redes sociais, da internet, né? Como esses países, apesar de serem ditaduras, eles não controlavam tanto algumas redes sociais, algumas formas de internet. E elas foram fundamentais para disseminar mais protestos, para formar opinião pública. Então eu acho que talvez, não, sinceramente não acho que Primavera Árabe vai ser, você vem pro meu colo para me atacar de novo? Eu dou aula gesticulando, então você se acostume. Você mesmo. Não, sai. Aí, ó. Tá causando aqui. Ai, ai, sai, 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 sai. Perdão de novo, gente. Parou. Não. Meu gato, ele gosta muito de ficar no colo, tá ligado? Só que ele gosta de um colo, tipo assim, estático. Ele acha que eu sou um sofá. E aí eu fico gesticulando, ele acha que eu quero ou brincar com ele ou brigar com ele. Aí ele me ataca. Mas, pô, mano, né? Tô dando aula aqui. Ano que vem eu vou levar ele pra escola, tá ligado? EAD, né? Exato, né? Dinâmicas da EAD. Ai, ai. Então, assim, não acho que Primavera Árabe vai ser o assunto mais relevante, porque esse ano teve tanta coisa, né, gente, que difícil de dizer. Mas eu acho que essa questão das redes sociais aí traz um pouquinho também para a Primavera Árabe. O potencial positivo que foi esse caso das redes, né? E também às vezes negativo, né? Então, sei lá, para um grupo político que eu não sou favorável no Brasil ou no mundo, por exemplo, as redes sociais têm um papel negativo. Agora, porque eu sou favorável, tem um papel positivo. Então, na real, como a gente falou lá do documentário, né, contribuindo para a popularização, para esses debates políticos, né, esse acirramento dos ânimos, as redes sociais têm esse papel muito forte, né? No caso da Primavera Árabe foi positivo, porque ela permitiu maior liberdade política de expressão a essa população e com isso eles foram se organizando. De maneira geral, tiveram uma série de consequências, galera, e aí depende muito mais de cada país. Pouquíssimo provável que vai cobrar, como foi na Líbia, no Egito, sei lá. Só saber que esses aqui foram os mais intensos, tudo bem? A Líbia, por exemplo, teve uma intervenção da OTAN, aquele grupo militar que é descendente da Guerra Fria, né, controlado pelos Estados Unidos, né? Por que a Líbia? Porque a Líbia tem muito petróleo, então teve um interesse por isso, né? O Egito, ele passou por uma série de golpes, tanto civis quanto militares, então parecia que o Egito ia virar um país democrático, mas foram anos muito intensos, uma década muito intensa, muito conturbada politicamente. Agora tem um presidente lá que não foi muito bem eleito, vamos dizer assim. Eles estão numa democracia em construção. E nós temos dois países em guerra civil. Primeiro deles, galera, o Iêmen. Esse país aqui no sul da Península Arábica que ninguém nunca lembra. Porque não tem nada lá. País pobre, país subdesenvolvido, que não tem petróleo, então a galera lembra pouco, né? O Iêmen, galera, está numa das maiores catástrofes, calamidades sociais por causa da fome. O governo da Arábia Saudita ele incentiva os rebeldes e por isso a guerra civil ela dura vários anos aí e basicamente não tem mais produção agrícola nesse país que já era desértico. Então é um dos cenários maiores de fome mundialmente, que ninguém lembra porque são as periferias do mundo, né? E claro, a guerra civil da Síria, no qual o ditador sírio, né, o Bashar al-Assad, ele reprimiu violentamente manifestantes, o que aos poucos foi contribuindo para um conflito mesmo de fato entre rebeldes, apoiados pelos Estados Unidos, e o governo da Síria apoiado pela Rússia, numa das muitas dissidências da Guerra Fria ainda. Hoje em dia, galera, a Guerra Civil da Síria quase acabou, praticamente já erradicada. O governo do ditador venceu, né, os rebeldes, ao contrário do que pareceu durante muito tempo, na real, né? Praticamente o país inteiro foi destruído. Só que o que é muito importante dessa consequência? Quando a Síria, por causa da Guerra Civil, e o Iraque, por causa da invasão dos Estados Unidos, foram enfraquecidos, surge um novo grupo terrorista que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, galera, também não falo tanto aí sobre ele de maneira geral, porque realmente, de fato, caiu um pouco a atuação dele, né?
nos últimos anos aí uma série de ofensivas militares dos Estados Unidos, da Rússia também, e de rebeldes da região como os curdos, por exemplo, enfraqueceram um pouco a atuação do Estado Islâmico. Hoje em dia ele, entre milhões de aspas, apenas mais um grupo terrorista. Então a atenção que se dava 4, 5 anos a ele diminuiu um pouco. Tudo bem? Para finalizar então algumas imagens, a Líbia, tá gente, que é essa foto aqui da esquerda de cima, depois quem quiser dar um Google. A bandeira da Líbia antigamente era um fundo verde só. Ela era inteira verde, não tinha nada, só verde assim. E isso representava o governo ditatorial. Então eles mudaram. Essa é a atual bandeira da Líbia, verde, vermelho, justamente para representar essa mudança de união árabe dos países árabes de maneira geral e tal, e que para países historicamente conservadores, retrógrados e tal, teve também uma certa participação feminina muito forte. Então, foi uma mudança. Representou muita coisa. Foi positivo? Depende muito de cada país. Tudo bem? Belezinha por enquanto? Com isso, então, a gente encerra o Oriente Médio. Tudo bem? Tem uma listinha de exercícios. Já vou mandar para vocês aqui agora. Cadê? Me perdi aqui. Aí, galera, apostila 6. Primeiro grupo, Oriente Médio. Depois, gente, vem aqueles aspectos de geografia física, né? Clima, relevo, etc., que a gente já falou. Quem quiser e tiver com tempo de revisar, fique à vontade. Estou à disposição. Mas a gente pula esses módulos para chegar no último de geografia geral da frente da apostila 6, que é fontes de energia. É o que a gente começa a falar hoje. Não vai dar tempo de terminar, porque fonte de energia tem coisa pra caramba pra gente falar. Então a gente vai começar hoje aí. Talvez semana que vem a gente termine. Espero. A partir de agora, então, galera, antes da eventual revisão, né? E atualidade, sei lá, sempre serão esses chamados temas, eixos temáticos, né? Fonte de energia, agricultura, urbanização, indústria, transportes, né? Então a gente está chegando na reta final mesmo, de fato, finalmente aí, né? E falta mais só esses eixos temáticos, que por um lado é bom porque eu acho que é um pouquinho mais interessante também, um pouquinho mais dinâmico. A gente consegue passar de uma maneira um pouquinho mais bacana. Então, sobre fonte de energia, galera, alguns conceitos meio iniciais, né? Primeiro que elas são consideradas não renováveis ou renováveis, só que essa classificação está um pouquinho desatualizada, tá, gente? Cada vez mais é utilizado o termo esgotáveis e inesgotáveis, que no fundo quer dizer mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que é provável que vocês encontrem com o termo esgotável e inesgotável. Se você encontrar com ele, não assusta. Ele quer dizer a mesma coisa que o outro, tá? Basicamente aí. Então, as não renováveis ou esgotáveis são os chamados combustíveis fósseis, né? Carvão mineral, gás natural, petróleo e o gás de xisto e energia nuclear. E as renováveis, conhecidas como inesgotáveis também, energia da água, dos ventos, do sol, a biomassa, energia interna da terra, entre outras aí. Então, nós temos as esgotáveis, ou seja, que se o ser humano continuar utilizando muito, elas se encerram a curto prazo, e as que são inesgotáveis, ou seja, é uma fonte praticamente infinita, tipo o sol, por exemplo, tipo os ventos, né? Então, caso você encontre com esse termo esgotável, não assusta, ele quer dizer a mesma coisa. Eu estou mais atualizando aí, no sentido de que pode ser que as questões... Aí que tá, né? Aquele sustinho que dá, né? Eles colocam isso nem tanto para ser atualizado, mas para pegar a galera de calça curta mesmo, de fato, né? Além disso, elas são consideradas como primárias, no qual você tem um uso direto dela, né? Então, queima de biomassa. Queimei a palha da cana-de-açúcar, gerei energia elétrica, né? É termal que gera energia elétrica. Agora, secundárias é um processamento de energia, como a hidrelétrica, por exemplo. Você transforma a energia motora em algo elétrico depois, né? Você usa o motor, o movimento das águas para movimentar aí uma turbina que vai gerar energia elétrica. São duas etapas, né? Por isso a gente fala de um processamento aí. Além disso, também é bom a gente diferenciar entre matriz energética e matriz elétrica. Energética, galera, se refere também aí ao aquecimento das casas, se refere também aos usos industriais e
aos combustíveis, né? E elétrica é só a energia elétrica. Nesse caso, então, gente, a gente vai falar de fonte de energia. Inclui também combustíveis, aquecimento, é o todo, tudo bem? A matriz elétrica faz parte da matriz energética, né, galera? Então, a matriz energética aí, a gente observa que no mundo ela depende fortemente de energias esgotáveis, né, os chamados combustíveis fósseis principalmente, né, o gás natural, o petróleo e carvão. Nesse caso, galera, porque eu estou incluindo aqui a gasolina, o diesel, as casas aquecidas a carvão ou a gás, por exemplo, tudo bem? Não é apenas a energia elétrica. Né? E aí sempre vem aquele debate de meio ambiente que a gente vai conversar ao longo das aulas aí. Então a gente começa pelas piores, vamos dizer assim, em termos de ambiente, né? Começando pelo carvão mineral. Talvez a primeira, mais usada de todas, e que vai sempre disputando com o petróleo pela liderança aí de maiores usos, né? O carvão mineral, galera, como a gente já viu, ele foi sempre muito usado desde lá das revoluções industriais, desde quando ele era uma matéria-prima para as máquinas movidas a vapor, né? Então ele tem uma utilização histórica muito forte, que ajuda a explicar o seu grande uso de fato até hoje, né? Além disso, galera, o carvão hoje em dia ele é muito utilizado nas chamadas termoelétricas. Então, as usinas movidas a calor, como o nome diz, né? Termo. Você queima o carvão para gerar energia elétrica. Qual que é a vantagem? O carvão, galera, ele é barato e relativamente fácil de extrair. Tem muitos países em que o carvão ele é quase superficial, assim. Então, você consegue escavar bem facinho, né? Terrestre, tal, não é que nem o petróleo, que muitas vezes está no mar e tal. E ele é facinho, é barato de produzir, né? Tirou rapidinho, queimou ali, gerou energia elétrica. Então, economicamente, o carvão ele realmente é relativamente barato. Não é a mais barata, mas em relação a outras, ele é bem barato. Só um segundo, gente, peraí. Foi mal. Ele é barato. E a desvantagem, claro, é a enorme poluição, é a enorme contribuição que ele tem para os gases de efeito estufa. A pior fonte de energia, galera, em termos de aquecimento global, com certeza, é o carvão. E não é só para aquecimento global, né, galera? É a poluição que essa fonte gera, causando uma série de danos imediatos, especialmente para a saúde dos seres humanos. Como que o carvão se forma, né? É um processo de soterramento de antigas florestas, chamado processo de carbonização, lá no período carbonífero, mais ou menos aí uns 800 milhões de anos atrás apenas aí. Então, pântanos, galera, e florestas antigas muito aí tempo atrás aí, né, foram sendo aos poucos soterrados pelos processos geológicos, né? E essa matéria orgânica terrestre foi sendo compressada, foi sendo comprimida, né? Desculpa, apertada, né? Foi sendo aí esmagada cada vez mais, soterrada de fato. Milênios, né, galera? Muito tempo, milhões e milhões e milhões de anos de pressão e temperatura foram transformando essas matérias orgânicas a ponto de só deixar o carbono aí, tudo bem? Então ele tem essas fases: turfa, lignite, carvão bituminoso, hulha e antracito. Todas elas são fases do carvão. E como que a gente diferencia, né? Quanto mais antigo, mais para frente está na fase, né? Lá está no antracito, na hulha e tudo mais, né? E o que isso muda para a gente? Um carvão que está nessa fase, ele tem um teor de carbono maior, então ele tem um teor de energia maior também. Então ele é mais vantajoso aí, tudo bem? E o mundo deveria urgentemente parar de usar o carvão mineral, né? Porque ele polui muito. Só que como o mundo usa ou carvão ou petróleo, e o preço do petróleo flutua muito, quando o preço do petróleo está alto, o mundo volta a usar bastante o carvão. A gente sabe que, infelizmente, as atenções, né, os objetivos nunca são os ambientais, de fato. O Brasil, ele utiliza as chamadas termoelétricas de reserva. Ou seja, como a gente vai ver provavelmente semana que vem, a nossa matriz energética, ela vem fortemente das usinas hidrelétricas. O que tem pontos positivos que a gente semana que vem a gente fala melhor. Mas
O que é importante a gente lembrar? Como o Brasil é um país majoritariamente de clima tropical, a maior parte dos nossos rios reduz muito a vazão no inverno, quando chove muito pouco, né? Então, como o Brasil depende desses rios para gerar energia elétrica e essas usinas irão produzir muito menos energia nessa época, ele aciona as chamadas termoelétricas de reserva. Ele queima carvão para suprir as necessidades de energia no inverno, contribuindo aí para a maior poluição, de maneira geral. Então, aí que tá, né? O carvão, ele continua ainda sendo muito forte no mundo, porque ele é muito fácil, muito barato. Então, países como a China e a Índia, por exemplo, que precisam muito de energia elétrica ou de aquecimento, eles usam demais ainda. Alguns países, talvez os pioneiros da Revolução Industrial, como a Alemanha, Inglaterra, França, a própria região Nordeste dos Estados Unidos, quase não usa mais, por causa dos danos que ele traz. Mas ainda boa parte do mundo subdesenvolvido, especialmente, usa muito, como é o caso do Brasil. O Brasil usa ela no inverno, vamos dizer assim, para suprir as demandas energéticas. O que, claro, é extremamente negativo, contribui para o aquecimento global e tudo mais. E aí, galera, uma pergunta muito importante, né? Até aproveitando o que a gente estava falando no comecinho da aula, né? Com cara de FUVEST, por exemplo, né? A FUVEST vai querer que você saiba os danos do carvão no mundo, né? Os danos do carvão, os pontos positivos e negativos, né? E ela vai querer também que você saiba onde tem carvão no Brasil. Gente, dá uma olhada nesse processo. Eu tenho aí um soterramento, um processo de sedimentação, de apertar mesmo, de compressão contínua. Em quais tipos de estruturas do relevo será que eu encontro carvão no mundo? É uma estrutura de soterramento que vai apertando. Lembra que a gente tem, então, 3 tipos de estruturas. A gente tem os escudos cristalinos, que são áreas de planaltos. Nós temos os dobramentos modernos, as montanhas novas. E as bacias sedimentares, áreas que vão recebendo sedimentos, áreas mais planas, geralmente, que vão sendo soterradas, que são as depressões e planícies. Onde que a gente encontra, galera, combustíveis fósseis de maneira geral, não só carvão mineral, mas combustíveis fósseis no mundo? Áreas de bacias sedimentares, consequentemente, áreas de depressões e planícies. Onde tem carvão no Brasil, galera? Região sul, especialmente, nessa depressão 21 aqui, depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. É claro que não precisa saber esse nome, mas saiba que na região sul é onde tem carvão mineral no Brasil. Por quê? Graças ao processo do relevo, tá? Combustível fóssil você encontra em região de bacias sedimentares. Esse é um exercício com cara de FUVEST, desculpa. Ela quer saber o debate sobre o carvão, né? Lembrando, gente, que fonte de energia, eles sempre gostam muito de qualquer vestibular que você fale pontos positivos e negativos. Positivo do carvão, barato. Negativo, danos ambientais. Beleza. Só que a FUVEST, ela vai além. Ela quer saber, tá bom, e onde tem carvão no mundo e no Brasil? Bacias sedimentares no Brasil, na depressão da região sul. Tudo bem? Beleza, gente? Consegue ver como realmente o escurinho desse mapinha pequeno, ele acompanha praticamente o verdinho, da bacia, das depressões 21 e 22? Demorou. E claro, né, galera, as consequências aí também são a grande poluição e, claro, os danos à saúde de maneira geral, né? Nova Delhi, que é a capital da Índia, é a cidade mais poluída do mundo e é especialmente pelo uso da queima do carvão para gerar energia elétrica. Lá a galera já usava máscara antes da pandemia, tá ligado? Mas é por causa da poluição mesmo. E o petróleo, né, galera? O petróleo também é um combustível fóssil, também formado pela sedimentação. Então, mais uma vez, onde eu encontro petróleo no mundo? Em regiões de bacias sedimentares. Só que, como que se forma o petróleo, né, galera? Ao contrário do carvão, que ele tem origem terrestre, de muitos milhões de anos atrás, o petróleo tem uma origem marinha. Isso quer dizer, onde tem petróleo hoje? Ou é mar, como no caso de boa parte do petróleo que o Brasil explora,
ou foi mar um dia. Tudo bem? Como assim foi mar um dia? Graças ao movimento das placas tectônicas, né? Movimento para cima e para baixo, para um lado e para o outro, regiões que eram oceano, hoje em dia não são mais, né? Foram soerguidas, por exemplo, o oceano evaporou, mas o petróleo continuou. Tudo bem? Então, onde você tem petróleo hoje? Ou é mar, ou foi mar um dia. Aí, galera, o processo é mais ou menos parecido com o do carvão. Milênios, milênios, milhões e milhões de anos de, nesse caso, areia, né, sal, etc., comprimindo o petróleo, comprimindo essa matéria orgânica antiga, né, esses fitoplânctons, esses zooplânctons aí sendo comprimidos, eles vão sendo soterrados, eles vão sendo comprimidos aí até que a sua estrutura química se altera, sobrando apenas dois átomos, hidrogênio e carbono, chamados hidrocarbonetos aí, né, galera? E o petróleo ele vai se alojar ali numa região conhecida como bacias petrolíferas. Tudo bem? Então o processo ele é mais ou menos parecido com o do carvão, só que o carvão ele é em regiões terrestres, o petróleo em regiões marinhas. Tudo bem? O carvão é basicamente carbono, o petróleo é carbono e hidrogênio. O petróleo, galera, ele começa a ser muito utilizado aí lá no finalzinho do século XIX, né, 1800, segunda Revolução Industrial, ela traz o uso do petróleo. E o petróleo é muito importante porque ele não é só uma fonte de energia. Você não pode só queimar ele para gerar energia elétrica, por exemplo. Ele não é só uma fonte de energia dos combustíveis. Ele é a base industrial mundial. A indústria utiliza muito o petróleo para tudo, especialmente para o plástico, por exemplo, né? Então o petróleo, ele é uma commodity, um produto com preço regulado mundialmente, que ele é estratégico. Quais são os aspectos negativos? Poluem muito também, e todos os conflitos que são gerados com relação a ele, né? Então, o petróleo, galera, o mundo no século XX e ainda um pouco no século XXI gira em torno desse produto. Possuir petróleo significa dizer uma possibilidade muito grande, mas é uma riqueza que irá beneficiar a todos. O que essa nação irá fazer com esse bem? Quem controla o petróleo? Todo esse tipo de coisa são questões aí a serem observadas. E aí, semana que vem, a gente fala um pouquinho mais sobre. Não percam no mesmo horário e canal. Exato, a gente ainda depende muito do plástico e também da própria gasolina, do diesel, né, e de muitos outros produtos aí, né, óleos sintéticos para carros e tal, né. É, e o petróleo está acabando. Mais até do que o carvão, galera, o petróleo ele tem aí. É que, claro, pode ser que descubram novas jazidas, como, por exemplo, descobriram o pré-sal no Brasil, né? Mas estima-se que em 100, menos de 100 anos, o petróleo praticamente vai ter acabado no mundo, né? Então, precisa-se urgentemente substituir essa fonte, por uma questão até de conflitos, e também especialmente de meio ambiente e econômica também, né? Não dá para você depender basicamente do petróleo. Exato, tudo é plástico. Quando a galera consome de sacolinha e joga fora, e o impacto que o plástico tem enquanto também, né, resíduo final, que poderia ser reciclado, aí demandando menos petróleo. É uma mudança de hábito que deveria ser urgente e que não é, na real, né? Como, por exemplo, usar os carros elétricos. Perfeito, mano. Exato. Muitos países europeus já estão meio que falando que em poucas décadas, ou até menos, só vai poder fazer carro elétrico. E até o Brasil já chegou a discutir sobre isso também, né? A bateria elétrica do carro elétrico tem problemas? Tem. Mas é muito menor, nem se compara o impacto ao carro movido a gasolina, por exemplo. Por quê? Porque mesmo que não fosse, vai acabar o petróleo daqui a pouco, gente. Tem que mudar o quanto antes. Além, claro, do consumo da sacolinha. Não, isso então, galera, dos supermercados é inacreditável mesmo, né? O quanto a galera usa sacolinha, plástico e etc e tal. Então é uma questão ambiental muito forte também, que aí é tudo por unidade. A galera pega tipo uma coisinha, põe uma sacolinha. Aí pega outra coisinha, uma sacolinha. E mas enfim, gente, o Zoom vai me cortar para variar. Tá aí a lista para vocês, né? Coloquei no chat. Também vai estar lá na plataforma, assim como os links das aulas. Acabamos do Oriente Médio, só a lista do Oriente Médio, fonte de energia, só semana que vem mesmo. Aí a gente encerra, espero, esse tema. Beleza? Foi mal a correria que provavelmente ele vai me cortar em segundos. Acho. Não cortou ainda. Não cortou